Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PL MMA 128, no qual, dando prosseguimento à nossa série, falaremos de mais duas meditações, duas entradas ou dois capítulos, do livro 10º da obra de Marco Aurélio, isto é, capítulos ou entradas de número 11 e 12, como sempre fazendo uso da tradução de Dona Virgínia de Castro e Almeida, que está em domínio público. E como sempre também você poderá acompanhar a leitura, a análise e o comentário que serão feitos ao longo dos próximos minutos, porque eu ponho o texto transcrito na área de descrição do vídeo. Então vejamos o que Marco Aurélio tem a dizer de si para si neste ponto das suas meditações, mas só um breve recado antes. Eu gostaria de agradecer às pessoas que se manifestaram positivamente a respeito do PL MMA nos últimos dias. Eu não sou um sábio estoico, portanto é bom de vez em quando receber algum tipo de estímulo, e continuamos aqui com as nossas meditações, fazendo o possível para torná-las acessíveis ao público de hoje. Há também uma britadeira ao fundo, talvez vocês venham a escutar alguma coisa. Não é nada que eu possa fazer, né? Não há nada que eu possa fazer, não é nada que esteja dentro da minha esfera de ação. Então vejamos o que Marco Aurélio coloca de si para si neste ponto das suas meditações. 11. Organiza um método para compreenderes de que maneira as coisas se transformam umas nas outras. Aplica-te constantemente, exercita-te neste estudo especial, porque tal esforço, mais do que qualquer outro, te dará grandeza de alma. O homem sensato despojou-se do corpo, e considerando que em breve, ao deixar a vida, terá de abandonar essas coisas, entregou-se completamente à justiça nas ações que pratica e, nos outros acontecimentos, à natureza universal. O que possam dizer, o que possam supor a seu respeito, o que possam fazer-lhe, nem sequer lhe entra no espírito. Contenta-se com estas duas coisas: ser justo nas ações presentes, amar o que no momento presente lhe é dado. Está liberto de todas as preocupações de negócios, de todos os cuidados, e pretende apenas conservar-se no caminho direito segundo a lei e seguir Deus, que se mantém sempre no caminho direito. Jaime Bruna traduz da seguinte maneira este trecho das meditações, a meditação de número 11. De que modo se transformam todas as coisas umas nas outras? Procura um método de investigá-lo, presta atenção constante e trata de exercitar-te nesse particular. Nada contribui tanto para a elevação dos sentimentos. Despiu-se do corpo e, advertindo que, dentro em pouco, terá de deixar tudo isto e partir dentre os homens, confiou-se toda a justiça no tocante às suas ações e à natureza universal, no tocante aos outros acontecimentos. Do que dirão ou pensarão a seu respeito, ou do que farão contra ele, nem sequer cogitará, contentando-se com estes dois pontos: praticar a justiça no que está fazendo agora e acolher de bom grado o seu quinhão presente. Deixou de lado todas as todas as outras ocupações e fainas, isto é, trabalhos, afãs, e nada mais quer senão palmilhar a estrada direita da lei e seguir a divindade que palmilha a estrada direita. Subentende-se aqui o homem sensato, a pessoa madura, a pessoa que efetivamente caminha na direção da sabedoria. Então, o que Marco Aurélio coloca aqui: organiza um método para compreenderes de que maneira essas coisas se transformam umas nas outras. Está se falando aqui de theoretiken methodon, portanto um método teorético, um método de contemplação, de observação. Teoria em grego quer dizer contemplação. Então procura ou organiza um método de observação que permita a você, Marco Aurélio, compreender ou observar de que maneira as coisas se transformam umas nas outras. Trata-se, portanto, de uma meditação na qual Marco Aurélio chama a sua própria atenção para a necessidade de uma observação atenta
das coisas, que tem por objetivo situar o ser humano dentro justamente de uma dinâmica natural e não torná-lo uma espécie de ente para fora da natureza. A ideia é que o ser humano, ao observar a mudança das coisas, ao observar como os entes se transformam em outros entes, compreenda-se como algo dentro da natureza mesma. Não se veja como um indivíduo para fora da natureza. Aplica-te constantemente. Então, procure um meio de observar como as coisas se transformam, as metamorfoses constantes de tudo quanto existe, e aplica-te nisto. Aplique-se você nisso de maneira constante, né? Exercita-te neste estudo especial. Então, observe as coisas no mundo natural e mesmo no mundo humano, que também é natural. Veja as transformações de tudo quanto existe e entenda que você também está sujeito a essas leis que determinam as transformações das coisas observadas. Porque tal esforço, mais do que qualquer outro, te dará grandeza de alma. Aqui o termo para grandeza de alma não é exatamente megalopsychia, né? Não é a psique que é grande, e sim algo parecido que é megalofrosines, né? Então, a grandeza de sentimentos, ou a grandeza interior, ou a grandeza de mente, né? Então, megalofrosines, neste caso, é ter uma frônesis, né? Ter uma mente que se expanda, né? Por que é que esse estudo, essa observação expande a mente? Porque justamente nos situa quanto efetivamente aquilo que nós somos. Fica bastante claro nesta meditação que a chamada disciplina do desejo, ligada à observação das leis da natureza, tem por objetivo justamente levar o indivíduo a entender o que ele é efetivamente, o que ele é dentro de um quadro natural, para que a partir daí ele consiga ter desejos e aversões que estejam racionalmente dados, né? Não coisas que venham da sua imaginação, do seu capricho ou de qualquer outro recesso da interioridade que é megalomaníaco, digamos assim, né? Muito bem. O homem sensato, né? O homem sensato despojou-se do corpo. Despojou-se de que maneira? Quer dizer, entendeu que o corpo está sujeito a todas essas leis, ainda mais do que a mente, né? E considerando que em breve, ao deixar a vida, terá de abandonar essas coisas, entregou-se completamente à justiça nas ações que pratica. Barthélemy Saint-Hilaire, que é um dos tradutores, escreveu copiosamente na forma de notas a respeito das meditações, acha que este é um ponto em que Marco Aurélio está, digamos assim, namorando com a tese platônica da imortalidade da alma, porque há um dualismo mais bem marcado aqui, um corpo do qual a alma pode se despojar, né? Não é possível dizer isso, a meu ver, é um exagero por parte desse grande intelectual, né, desse grande indivíduo. Então, o homem sensato despojou-se do corpo, isto é, entendeu que o seu corpo está sujeito às leis da natureza, ao envelhecimento, às doenças, às pressões, ao calor, ao frio, às necessidades e por aí vai, e considerando que em breve, ao deixar a vida, terá de abandonar essas coisas que fazem companhia ao seu corpo, digamos assim, além dos seres humanos que o cercam, né? Entregou-se completamente à justiça nas ações que pratica. Então, por que a justiça é necessária junto com uma espécie de resignação inteligente, né? E nos outros acontecimentos a natureza universal? Basicamente, isto é a dicotomia de controle, isto é, você agir bem dentro daquilo que lhe compete, dentro daquilo sobre o qual você tem poder ou controle, e nas demais coisas entender que trata-se de um domínio que não é o seu e aceitar aquilo que vem de fora, né? Então, a justiça, sendo aquilo que é exigido dentro
do seu campo de ação e a aceitação das leis da natureza universal como um ato de reverência frente à totalidade ordenada, né? Se quiserem, temos aqui a disciplina da ação e a disciplina do desejo. O que possam dizer, o que possam supor a seu respeito, o que possam fazer-lhe, nem sequer lhe entra no espírito, é uma escolha aqui de Dona Virgínia, todas essas coisas redundando, portanto aí se usa o verbo no singular, poderia ser lhe entram no espírito, né? Então o que vem de fora, a opinião que os outros venham a ter de você, os acontecimentos que pululam na sua vida, enfim, possíveis perdas ou possíveis ganhos, são coisas que estão na categoria dos indiferentes, não entram no espírito do indivíduo, não penetram na cidadela interior do que está perfeitamente instruído na filosofia estoica, porque, sendo coisas indiferentes, não podem ser valorizadas nem positivamente nem negativamente, porque isso toma o tempo do indivíduo, né? Toma a energia da pessoa. Então, o que possam dizer, o que possam supor a seu respeito, o que possam fazer, nem sequer entra no espírito do homem sensato, da pessoa que está se educando. Contenta-se com estas duas coisas, com estes dois pontos, como dirá Jaime Bruna. Ser justo nas ações presentes, ele volta àquilo que já tinha dito, colocando de maneira mais claramente exortativa, né? Amar o que no momento presente lhe é dado. Então aquilo que está sendo dado no presente deve ser amado, deve ser acompanhado do amor fati, e a justiça deve ser buscada a todo momento. Aqui entendendo-se justiça como a virtude de uma maneira geral, portanto justiça, moderação, coragem e prudência também, né? A justiça sem moderação é algo feroz, né? Sem coragem é algo que não se impõe, sem a prudência é algo que acaba sendo tolo e por aí vai. Então, a virtude, sendo a justiça aqui tomada como virtude por antonomasia. Sendo a mais social das virtudes, né, é aqui usada. Contenta-se com estas duas coisas, ser justo nas ações presentes, sobretudo relativamente aos seus semelhantes, amar o que no momento presente lhe é dado. Está liberto de todas as preocupações de negócios, de todos os cuidados e pretende apenas conservar-se no caminho direito, isto é, quem compreende o seu lugar no cosmos, né? Então, tudo aquilo que é próprio da azáfama, da faina do dia a dia, né? dos acontecimentos, às vezes bastante cheios de consumação pessoal do dia a dia, tudo isso acaba ficando de lado, né? E o que importa aqui é conservar-se, pretender apenas conservar-se no caminho direito, fazer o que é correto, né? Seguir a razão reta, orthos logos, segundo a lei universal, né? Ou as leis universal, seguir Deus ou a divindade ou a natureza que se mantém sempre no caminho direito, isto é, todas as coisas circunstanciais para aquele que efetivamente se educou acabam sendo deixadas de lado e o que é essencial é seguido. 12. Formar conjecturas para quê, podendo tu ver o que deves fazer? Se vês, segue tranquilamente esse rumo, sem dele te deixares desviar. Se não vês, recorre aos melhores conselhos. Se te aparece qualquer obstáculo imprevisto, avança conforme tu permitirem as circunstâncias, refletidamente e prendendo-te ao que te parecer justo. Pois, atingir tal fim é o maior bem e falhar o maior mal. O homem que se deixa guiar sempre pela razão conserva-se sereno em tudo e ao mesmo tempo pronto para o que for preciso, alegre e ao mesmo tempo sério. Essa ideia de formar conjecturas a respeito do que existe ou do que o indivíduo deve fazer ou a maneira como ele deve encarar a vida, né? É algo colocado em segundo plano porque Marco Aurélio reconhece que existe dentro de si mesmo, e eu suponho que na maior parte dos indivíduos, uma vozinha, às vezes muito abafada, que diz exatamente qual é o dever do indivíduo naquele momento. Então, é muito difícil uma pessoa não saber qual é o dever a cumprir que ela tem
em determinado momento. Então ficar conjecturando, levantando hipóteses, se metendo em cavilações, não serve para nada, não tem nenhuma finalidade, porque o indivíduo tem dentro de si, há um otimismo estoico bastante acentuado, um otimismo dentro de si, um otimismo estoico bastante acentuado, houve um barulho lá fora, acabei me dispersando um pouco, um otimismo estoico bastante acentuado, que se traduz justamente nesse dever que está inscrito na pessoa, né? Se está vendo qual é o seu dever, o que você deve fazer, segue tranquilamente esse rumo, sem dele te deixares desviar. Faça aquilo que deve ser feito, faça aquilo que é o seu dever, o seu trabalho de pessoa boa, de pessoa que procura o bem. Se não vês, recorre aos melhores conselhos ou aos melhores conselheiros, isto é, vai ler os bons livros, vai atrás das pessoas mais ajuizadas, mais sábias, fundamentalmente, né? Se você não está sabendo ver qual é o seu dever, vá atrás de conselhos e de conselheiros que lhe possam instruir. Se te aparece qualquer obstáculo imprevisto, o que é importante dentro daquela ideia de que existia a cláusula de reserva para a ação, né? Farei tal coisa se nada me impedir, é o que os estoicos dizem de si para si, sempre que empreendem uma ação, avança conforme tu permitirem as circunstâncias, quer dizer, há uma adaptabilidade possível, se você busca o fim X, mas ele não é possível, busque um fim Y que seja o mais próximo de X que você encontrar, né? Refletidamente e prendendo-te ao que te parecer justo. Então, há uma atividade interior do indivíduo que busca a verossimilhança do justo. Então, nem sempre aquilo que é justo vai estar inscrito com letras de fogo dentro do indivíduo, mas às vezes, por uma maneira um tanto mais indireta e talvez um pouco mais nebulosa, isso vai também dar as caras dentro da pessoa, né? Refletidamente e prendendo-te ao que te parecer justo. Às vezes é necessário refletir longamente antes de agir, né? Pois atingir tal fim é o maior bem, isto é, agir conforme a sua própria natureza e, portanto, praticar a sua própria virtude, neste caso a justiça, e falhar nisso, falhar na busca pelo bem, na busca pelas melhores ações, o maior mal. E, para um estoico, o único bem e o único mal. Acontecimentos exteriores não são bens nem males, apenas materiais com os quais um indivíduo trabalha e com os quais ele pode ou não provar o seu valor, né? O homem que se deixa guiar sempre pela razão conserva-se sereno em tudo e, ao mesmo tempo, pronto para o que for preciso. Essa ideia de uma serenidade e de uma prontidão, né, são muito interessantes. Então, existe calma, mas uma presteza, ou pelo menos uma apetência, disposição para a ação. A calma não se confunde no estoico ideal com uma indolência, digamos assim. Existe a serenidade, mas existe a prontidão para a ação. Alegre, né, e, ao mesmo tempo, sério. O que Reines coloca aqui como tradução, né, é o seguinte, que ter prazer, né, sem ser letárgico e ser alegre, assim como bem composto, assim como, enfim, grave, circunspecto, né? Deve ser aquilo que tem, né, aquele que segue a razão em todo momento. Então, nós temos aqui esta possibilidade, e Bruna, por fim, coloca o seguinte, nesta última frase, né? O mérito está em ser bem-sucedido nesses cálculos, porque deles costuma vir o malogro. Quem obedece à razão em tudo é alguém tranquilo, apesar de móbil, né? Jovial, apesar de retraído. Tranquilo, apesar de móbil. Jovial, apesar de retraído. Composto, circunspecto, discreto, enfim, modesto, mas alegre. Então, buscar
essa disposição que parece conter elementos díspares é o prêmio, né? É algo que vem como um surplus do indivíduo que pratica a justiça, que aceita o que vem de fora de si próprio como algo imposto pela natureza ou pela divindade, e dessa combinação entre a melhor ação possível e a aceitação mais plena possível, nascem boas disposições de espírito. O sábio goza disso, desfruta disso o tempo todo. Nós, os não sábios, acabamos muito de vez em quando experimentando coisas assim, não? E sempre fica a questão: quando é que nós voltaremos a ter esses vislumbres de boa disposição de espírito? É o que eu tinha a lhes dizer por este PLMMA, e continuamos nossa leitura no próximo vídeo. Um abraço, até mais. Tchau.